Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia! Hoje, segunda-feira, 12 de junho, estamos aí iniciando mais uma semana, a 10ª semana do Tempo Comum. E hoje também é Dia dos Namorados, então rezemos por todos os casais de namorados que fazem esse caminho, né, ao matrimônio, que estão hoje, que se unem hoje nesse tempo um ao outro para se conhecerem e escutarem de Deus também qual é o chamado de cada um, né? Alguns ainda no namoro, de fato, atestam essa vocação no matrimônio, mas outros também descobrem que às vezes o Senhor chama cada um a uma vocação específica. Então rezamos nesse dia, dia 12 de junho, então na nossa comunidade, em várias casas, tivemos no final de semana jantar de casais, evento para os namorados, mas hoje de fato é um dia de rezarmos por cada um deles. E hoje a igreja nos oferece como a primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, o irmão, à igreja de Deus que está em Corinto, assim como a todos os santos que se encontram na Acaia inteira. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Na verdade, assim como os sofrimentos de Cristo são copiosos para nós, assim também por Cristo é copiosa a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação que o somos. Se somos consolados, é para a vossa consolação, que vos faz suportar os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme. Sabemos que, compartilhando os nossos sofrimentos, compartilharei também a nossa consolação. Muito bela essa leitura, né? Fala só de consolação, né? Aí São Paulo que vai nos exortando ali desde Timóteo, né? Exortando ali as igrejas, e ele começa com uma saudação, dizendo, né? A graça da parte de Deus, nosso Pai. Ele vai dizer: bendito seja Deus, Pai, nosso Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação. Então, São Paulo já começa essa carta, né? Já começa nesse primeiro capítulo, fazendo essa exortação, dizendo que Deus é esse Pai de misericórdia e que consola cada um de nós. E ele vai dizer porque ele nos consola nas nossas tribulações. Então, olha que consolo, né, para cada um de nós saber que nas nossas tribulações o Senhor vem com esse bálsamo para consolar o nosso coração, para que, consolados, podemos consolar os outros. Então é bonito porque São Paulo vai dizer: o Senhor consola nossas tribulações para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Então a consolação não é para um mérito pessoal, mas é para tornar uma missão. Uma vez consolado, podemos consolar o outro. Uma vez amado, podemos amar os outros. Então, o Senhor nos ensina, o Senhor realiza, faz, age conosco, para que cada um de nós possamos agir também com o outro, para que cada um de nós também possa retribuir aquilo que nós recebemos de Deus. E depois ele vai nos exortar a aceitar os sofrimentos. E ele vai dizer que é necessário os sofrimentos, que nós passamos, nós padecemos pelos sofrimentos, porque o Senhor realiza dentro do sofrimento a sua consolação, e uma vez que eu sou consolado, eu posso ajudar aqueles que estão atribulados, aqueles que passam pelos sofrimentos, aqueles que padecem, e saber que o sofrimento e a consolação vão caminhar sempre juntos, sempre. Então, de ter esse coração confiante hoje nessa leitura. E é bonito porque ele termina, São Paulo, né, essa leitura de hoje dizendo: e a nossa esperança a vosso respeito é firme. Sabemos que, compartilhando os nossos sofrimentos, compartilharei também a nossa consolação. Então, é uma bela leitura para rezarmos hoje e pedir ao Senhor a graça de aceitarmos as consolações, mas também saber consolar uns aos outros e consolar aqueles que estão atribulados ao nosso lado. E talvez o atribulado hoje é você, mas o Senhor quer vos consolar com seu amor e com a sua misericórdia nesse dia. O salmo de hoje é o Salmo 33. Vou bendizer ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu me glorio do Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecer ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Procurar o Senhor, e ele me atendeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai, eu estarei radiante.
vosso rosto não ficará envergonhado. Este pobre gritou ao Senhor, e o Senhor ouviu, salvando de suas angústias todas. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que nele se abriga. Então, acho que hoje é o dia da consolação, né? Também é um belo salmo para rezarmos e somos convidados a bendizer ao Senhor em todo o tempo, a louvar o Senhor sempre nos meus lábios. Então, que o louvor permaneça sempre nos nossos lábios, que nenhuma murmuração, né, seja as palavras que saem da nossa boca, mas ao contrário, que dos nossos lábios brotem o profundo louvor, a profunda gratidão, a profunda ação de graças. E aí depois o salmista vai nos encorajar, dizendo, né, se tu ergues ao Senhor um grito, Ele escuta, né? O Senhor escuta o grito do pobre do nosso coração e Ele nos salva de todas as nossas angústias. O Senhor nos atende, né? Ele nos livra, né, de todos os temores. Então, peçamos ao Senhor, neste dia, essa graça de ter esse coração unido, sobretudo esse coração confiante em Deus, confiante na sua graça, que é realizada no meio de nós. E o salmista termina, provai e vede como o Senhor é bom. Então, somos convidados a tocar nessa bondade do Senhor, a provar da bondade do Senhor no dia a dia da nossa vida, da nossa missão, do nosso trabalho, da nossa família. E nada melhor do que provar o Senhor na sua Eucaristia, né? Esse bálsamo para o nosso coração, para a nossa alma, essa consolação, como diz a primeira leitura, que é o próprio Cristo que podemos receber diariamente na Santa Eucaristia. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu a montanha, e ao sentar-se aproximaram dele os discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, o Evangelho de hoje é o Evangelho das Bem-aventuranças, onde o Senhor vai subir a montanha e vai exortar a todos aqueles, dando um exemplo, um testemunho dos bem-aventurados, aqueles que seguem. E aqui ele vai dar uma lista de bem-aventurança, né? Os mansos, os aflitos, os que têm fome, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, aqueles que são perseguidos. Então, hoje você é chamado a meditar qual a bem-aventurança que você precisa viver neste dia. É a bem-aventurança da misericórdia, é a bem-aventurança do coração puro, é a bem-aventurança dos filhos de Deus, é a bem-aventurança da perseguição, é a bem-aventurança daquele que é chamado a viver na mansidão, é aqueles que estão aflitos. Qual a bem-aventurança que hoje o Senhor vos chama a viver nesse dia? E ele termina esse sermão dizendo, né? Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Aquele que sabe bem viver a bem-aventurança terá sua recompensa no céu, porque o Senhor olha o sacrifício e o desejo do nosso coração de poder corresponder, né, àquilo que eu vivo, de não nos revoltarmos contra o Senhor, mas de aceitarmos a pedagogia de Deus com cada um de nós. E nessa segunda-feira, o Ofício das Leituras nos traz, na leitura patrística, a carta aos Romanos de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, com o tema Não seja eu cristão de nome, mas de fato. Olha que tema forte, né? Que eu não seja apenas um cristão de nome, mas de fato um verdadeiro cristão. Então você é convidado ao longo deste dia a rezar com essa leitura e dizer: Senhor, eu não quero só ser um cristão de nome, mas eu quero de verdade testemunhar a Cristo, testemunhar a minha fé. Né? Não ser um católico de BGS, só de números, mas um católico praticante, não ser só um cristão. Né? E aqui abrange todas as religiões, não só o catolicismo, mas um verdadeiro homem e mulher temente ao Senhor, que segue a sua palavra e que é fiel diariamente. Então tenhamos uma bela semana, cheio da graça de Deus, um belo dia nessa segunda-feira e que Deus os abençoe.